O dragão é uma das figuras mais intrigantes e poderosas da Bíblia, especialmente no livro do Apocalipse, capítulo 12. Mas de onde veio essa imagem? Quais influências moldaram o imaginário do autor do Apocalipse? Vamos explorar as raízes históricas e culturais que podem ter inspirado essa figura apocalíptica tão enigmática. No capítulo 12 do Apocalipse, encontramos uma visão dramática. Apareceu no céu um grande sinal, um dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a sua cauda, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Para entender melhor essa figura, precisamos voltar no tempo. A ideia de um dragão não era nova para os povos antigos. Em diversas culturas do Oriente Próximo e do Mediterrâneo, monstros, serpentes e dragões já habitavam mitos e lendas muito antes da redação do Apocalipse. Na antiga Mesopotâmia, por exemplo, encontramos Tiamat, a deusa primordial do caos marinho, descrita como uma serpente monstruosa. No épico babilônico da criação, Enuma-Eli, Tiamat é derrotada pelo deus Marduk, que a divide em dois, criando o céu e a terra. Essa narrativa de um deus vitorioso que derrota uma criatura do caos ecoa em muitas tradições posteriores, inclusive na Bíblia. Já no Egito Antigo, o monstro serpente Apep, ou Apófis, representava as forças do caos que lutavam contra a ordem. Ele era o inimigo mortal do deus Sol-Ra, tentando devorar a luz e mergulhar o mundo nas trevas. Essas batalhas cósmicas entre deuses e serpentes podem ter influenciado diretamente a forma como o dragão de Apocalipse é descrito, como um inimigo celestial que traz destruição. A mitologia grega também oferece um paralelo importante, o monstro Tifão. Tifão era um gigante com múltiplas cabeças de serpente, que desafiou Zeus pelo domínio do cosmos. Assim como o dragão de Apocalipse, Tifão é uma força do caos, com várias cabeças, enfrentando a ordem divina. Entre os povos semíticos, a serpente Leviatã é outro monstro caótico. Mencionado na Bíblia, especialmente no livro de Jó e nos Salmos, Leviatã é uma criatura aquática, descrita como uma enorme serpente que Deus promete derrotar nos tempos finais. A associação entre Leviatã e o dragão de Apocalipse é evidente, já que ambos simbolizam a luta final entre o bem e o mal. Além das influências mitológicas, há também um forte contexto político por trás da imagem do dragão de Apocalipse. Para os primeiros cristãos, o Império Romano era visto como uma força opressora, perseguindo os fiéis. O dragão de 7 cabeças pode ser uma representação simbólica do poder imperial, com seus chifres e coroas simbolizando reis ou imperadores que se opunham ao cristianismo. Essa conexão é ainda mais clara quando o dragão de Apocalipse é associado à Babilônia, um símbolo comum para Roma no imaginário apocalíptico dos primeiros cristãos. Assim, o dragão não é apenas uma criatura mitológica, mas também uma personificação dos inimigos do povo de Deus. Para o autor do Apocalipse, a visão do dragão era uma maneira de falar sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e as potências terrenas que se opunham a ele. Influenciado por mitos antigos e pela realidade histórica de seu tempo, o autor pintou uma imagem poderosa de um dragão que representava tanto as forças espirituais quanto as políticas contra as quais os cristãos lutavam. No fim, o dragão, como tantas outras figuras do caos na mitologia, é derrotado. Para os cristãos, essa é a promessa de que, apesar de todas as adversidades, o bem triunfará sobre o mal, e o reino de Deus será estabelecido de forma definitiva. Assim, o dragão do Apocalipse, com suas raízes em mitologias e histórias antigas, é uma figura rica em simbolismo, que nos fala não apenas sobre o passado, mas sobre as esperanças e temores dos primeiros cristãos em seu contexto de perseguição. Até hoje, essa imagem continua a fascinar e inspirar aqueles que buscam entender os mistérios desse livro tão enigmático. O final da batalha cósmica descrita no Apocalipse é claro: o dragão é derrotado e lançado para fora dos céus. Mas o que essa vitória representa para o autor e para os primeiros cristãos? Muito mais do que apenas uma luta mitológica, essa visão é um símbolo de esperança, uma promessa de que o mal, embora poderoso, tem seus dias contados. Essa imagem apocalíptica inspirou gerações de cristãos ao longo dos séculos, desde os primeiros fiéis até os dias atuais. Nos tempos antigos, a mensagem era clara: Roma, representada pelo dragão, poderia ser poderosa, mas seria derrotada no final. O autor do Apocalipse, João, escreve para uma comunidade de cristãos perseguidos, oferecendo-lhes conforto ao afirmar que o poder opressor, como o dragão, teria um fim certo. Essa resistência e esperança se tornaram especialmente importantes no contexto da perseguição romana. Para muitos cristãos primitivos, a visão do dragão era uma representação do próprio Império Romano,
uma força que oprimia os seguidores de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, a promessa do Apocalipse era de que, assim como o dragão seria derrotado, também os inimigos da fé encontrariam seu fim. Nos séculos seguintes, a figura do dragão apocalíptico foi reinterpretada de várias formas. Na Idade Média, ele ganhou nova vida nas artes e na literatura, aparecendo em pinturas, tapestries, manuscritos iluminados e lendas sobre batalhas espirituais entre o bem e o mal. Os dragões, sempre associados ao caos e à destruição, passaram a simbolizar qualquer força oposta à ordem divina. Artistas e teólogos da Idade Média e da Renascença usaram o dragão para representar não só o mal literal, mas também o mal moral e espiritual. Essa figura tornou-se um símbolo mais amplo das lutas internas e externas do ser humano. O dragão podia representar o pecado, a heresia ou até a própria corrupção da Igreja em certos momentos históricos. Outro mito que apresenta similaridades impressionantes é o da luta entre Baal, o deus da tempestade, e Yan, o deus dos mares, entre os povos cananeus. Yan é descrito como um monstro serpente, o dragão das águas, que ameaça o céu e a terra. Baal, o campeão dos deuses, derrota Yan e traz a ordem. O livro de Apocalipse, ao descrever o dragão sendo expulso do céu, ecoa fortemente essas antigas batalhas entre deuses e dragões, que simbolizam a vitória da ordem divina sobre o caos. Além das influências mesopotâmicas e egípcias, a cultura grega também desempenhou um papel significativo na formação do imaginário do dragão apocalíptico. A Grécia Antiga possuía uma rica tradição de mitos envolvendo serpentes e dragões, criaturas que simbolizavam o caos, o desafio à ordem divina, em muitos casos, eram derrotadas por heróis ou deuses poderosos. Outra criatura mitológica grega que ressoa com a imagem do dragão apocalíptico é a Hidra de Lerna, enfrentada por Hércules em seus 12 trabalhos. A Hidra era uma serpente gigante de múltiplas cabeças, que, quando cortadas, se regeneravam e cresciam novamente. Assim como o dragão de Apocalipse, a Hidra é uma figura de poder destrutivo e regenerativo, difícil de ser derrotada. Hércules só conseguiu vencer a Hidra queimando seus pescoços para impedir que novas cabeças crescessem. Assim como na batalha de Hércules contra a Hidra, o Apocalipse retrata uma luta contínua contra o mal, uma força que parece impossível de derrotar por completo. A regeneração das cabeças da Hidra pode ser vista como um símbolo da resistência do caos e do mal, assim como o dragão apocalíptico continua sua luta mesmo após ser lançado do céu. A persistência do mal e a dificuldade em vencê-lo são temas comuns tanto no Apocalipse quanto nos mitos gregos. Outro paralelo grego interessante é o dragão Ladon, o guardião do Jardim das Hespérides. Ladon era uma serpente com 100 cabeças que protegia as maçãs douradas da imortalidade, um tesouro reservado aos deuses. O dragão de Ladon tem semelhanças com o dragão de Apocalipse não apenas em sua descrição de múltiplas cabeças, mas também no papel de guardião de algo sagrado, que, nesse caso, é a imortalidade. No Apocalipse, o dragão também age como um guardião simbólico das forças do mal, tentando impedir o cumprimento dos propósitos divinos. Se você gostou dessa exploração sobre as origens do dragão de Apocalipse e quer descobrir mais sobre mitos, história e religião, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Temos muito mais para compartilhar sobre os mistérios da história antiga.